Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje com dois temas da maior seriedade, da maior responsabilidade. Senhores, o que está acontecendo com o nosso país? Estão incendiando o país? Será que não é o MST que chegou a prometer a enfrentar os empresários do mundo agrícola que estavam apoiando o presidente Bolsonaro? E eles agora se vingam tocando fogo, não só nas florestas, mas até nos projetos ainda não colhidos. Senhores, como é que pega fogo? Eu acho que eu nunca vi tanto incêndio no Brasil. Parece um programa planejado de esquerda, socialista, comunista, que existe em nosso país. Como tinha no Chile, como tinha na Argentina, e agora derrubado pelo novo presidente, não é? Como tem na Venezuela, como tem no Equador, como tem finalmente quase toda a América Latina, a começar pela desgraçada e falida Cuba de Fidel Castro. Mas agora começaram a mandar um recado, vão começar a incendiar, dizer que a esquerda socialista vai tomar conta do Brasil. Vai não. Eu não acredito nunca que o nosso país se enquadre no regime socialista de esquerda comunista. Eu não posso acreditar nisso. O país do futebol, o país da alegria, o país do samba, o país do povo da raça mais mestiça do mundo, onde brancos, pardos e negros convivem na maior parcialidade, na maior sociedade civilizada. Então este país jamais poderá ser um país socialista de esquerda. Pode querer o ministro Flávio Dino, o presidente Lula, que são comunistas rotulados, que têm os poderes na mão, mas acreditem, a esquerda socialista jamais, repito, jamais governará o nosso país num regime de esquerda socialista radical. Desarmaram o povo como fez o Chávez na Venezuela. Mas com a queda do presidente Lula, o povo foi rearmado pelo presidente Bolsonaro, libertado para comprar e adquirir suas armas, para defender os seus lares, defender as suas fazendas, defender as suas famílias. Porque o desarmamento que Chávez fez na Venezuela foi para poder dar o golpe de esquerda e covardemente pegar o povo da Venezuela desarmado, que já se armou de novo e já foi para a rua e já começa a tentar mudar o poder naquele país. Senhores, o Brasil jamais será um país socialista de esquerda comunista, até porque nós somos o país do samba, da alegria, do futebol, da liberdade, e é disso que gosta a família brasileira. O que me preocupa é ver o ministro Flávio Dino fazendo pregações contra os incêndios. Senhores, alguém ver ministro dos Supremos das Cortes britânica, americana, alemã, ninguém vê espanhola, não, ninguém vê do Japão, eles aparecendo como vedete televisão, sugerindo, dizendo como é que os governantes devem governar. Senhores, não existe isso não. Ministro de Suprema Corte só faz esse carnaval aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país do absolutismo, não é? Do absolutismo. O que nós queremos é um judiciário forte, altivo, mas que para isto aconteça,
Os ministros não podem ter rabo preso com partido político e nem com o presidente da República. Daí porque, como jornalista maduro e experiente, eu me preocupo muito em dar uma sugestão ou uma opinião errada. Por isso que eu busquei minha especialização numa universidade onde tinha a melhor escola de jornalismo, a PUC do Rio de Janeiro. Senhores, ministro de Suprema Corte somente de carreira togada, juiz a partir de quarta entrância e desembargadores escolhidos para a Suprema Corte do país. Aí vocês vão ver a mudança. Lá não vai aparecer um Xandão, lá não vai aparecer um Gilmar Mendes, lá não vai aparecer um Flávio Dino, lá não vai aparecer tantos falastrões que tem por lá. Mas será que só tem falastrões? Não, tem os clássicos. O Fux é clássico. O Toffoli não tem carreira togada, mas é um rapaz educado. Está começando a se perder agora, começou a receber ordem do PT e já quer tirar as condenações que o Moro fez contra Odebrecht. O que é isso? As condenações do Moro contra Odebrecht foram comprovadamente de corrupção e eles reconheceram que devolveram o dinheiro. Agora o ministro do Supremo Tribunal Federal quer devolver o dinheiro da corrupção aos corruptos. Senhores, que Suprema Corte é essa? Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Não deixemos que a esquerda socialista ou comunista do Brasil leve o Brasil para o que está vivendo hoje o povo da Venezuela. Este país foi constituído, foi criado para viver em regime de democracia e nós iremos continuar democratas e republicanos. Vamos acabar com esse congresso de emendas impositivas secretas safadas, secretas, mas safadas, desonestas. Emendas impositivas têm que ir para onde? Impositivas, porque não pode se tirar um tostão, nada de secretas. Impositivas, para que os políticos, se botar a mão, perdem o mandato. O dinheiro tem que ir para o povo, para as obras sociais de cada estado e de cada município. Esse é o país dos absurdos, dos grupinhos ruralistas de esquerda que saem tocando fogo em plantações, nas matas virgens, até em Mata Atlântica. Gente, o que é isso? O que está acontecendo com o nosso país? Onde estão nossas forças armadas? Eu reclamei na semana passada aqui que quem tinha que combater os incêndios seria o Exército, Marinha e Aeronáutica. Aeronáutica tem aviões fortes que carregam a piscina dentro dele e jogam numa região que está pegando fogo. A Marinha tem por terra as grandes duchos, carros-pipas, que eles também podem sair apagando. E o Exército com galhos também apagando. E de cima a Aeronáutica com seus helicópteros, prendendo os canalhas que tocam fogo, em especial nas fazendas rurais, de grandes plantios de soja, de arroz, de milho e feijão. Estão tocando fogo nas safras ainda não colhidas. Por quê? Porque está faltando comando neste país. Cadê o ministro Flávio Dino que não fala disso? Cadê o ministro Alexandre Moraes, o Xandão do STF, que não defende isso? Aliás, não deveriam defender mesmo não. O lugar de vocês é sentado no trono para o qual vocês foram escolhidos e não ficar se metendo na administração pública do país. Isso é dever do Congresso Nacional, é dever da Presidência da República, Câmara e Senado, nunca de Supremo Tribunal Federal.
O que o Supremo Tribunal Federal tem a ver que estejam tocando fogo no Brasil? Se chegar algum processo para ser julgado, aí o Supremo entra, mas não. O ministro vai para a televisão, dá opinião sobre os incêndios. Sabe, eu acho que o ministro Flávio Dino tem que descer do palanque. Ministro, o senhor não é mais político, não. Vossa Excelência agora é o ministro togado do Supremo Tribunal Federal do país, que eu acho que deve acabar. O Brasil tem que ter uma Suprema Corte, somente uma, como tem os Estados Unidos da América. Mas lá na América, na Inglaterra, na Alemanha, nos países desenvolvidos, ministros de Suprema Corte, somente de carreira togada. Por quê? Porque eles não são falastrões, como são falastrões os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. E eu ainda esqueci o Barroso, que é o presidente. Esse é o falastrão de primeira grandeza, embora um dos mais cultos deles, hein? Justiça seja feita. Como Alexandre Moraes é um homem também culto, mas se perdeu pela prepotência, pela arrogância, não é? Oh, meu Deus! Ministro Alexandre, basta, chega. Vossa Excelência hoje não pode andar na rua, não pode ir num restaurante, não pode entrar num avião. E quando Vossa Excelência deixar de ser ministro, como é que Vossa Excelência vai? Ah, sim, Vossa Excelência já vai estar rico, aí tem o seu próprio avião. Senhores, esse comentário preliminar eu não poderia deixar de fazer hoje. Agora vamos para o segundo tópico do nosso programa dominical de hoje. Eu volto a falar da máquina Cujira, da Espanha, da Exxon Internacional. Chama a atenção do governador Rafael. Novamente, converse com o senador Wellington Dias, que tem prestígio junto ao presidente Lula. Converse com o presidente Lula. A Exxon vai fazer o nosso porto de mar em menos de 100 dias, 300 dias. O mole do porto estará pronto. Aí depois a continuação das obras são mais fáceis. Eu acredito que o Vale do Timonha está clamando, gritando: ei, acordem, eu sou o Vale do Timonha. Aqui deve ser construído o porto de mar maior do mundo, com mais de 32 metros de calado, superando Roterdã na Holanda e superando Itaqui no Maranhão. Senhores, o que está faltando? Vontade de fazer. O que está faltando? Garra de fazer. Alberto Silva lamentava muito comigo quando eu era seu líder da Assembleia. Tomás, fizemos o porto tocado pela emoção, mas os antigos figurões da Parnaíba, senhores, cidadãos, empresários, tinham razão. O lugar do porto é no Vale do Timonha. E eu transfiro ao nobre, valente, jovem governador Rafael Fonteles, que é do PT, mas é ele quem vai ajudar a levantar a bandeira ética e moral do PT, que é o Partido dos Trabalhadores. É uma sigla bonita, embora maculada pelas suas maiores estrelas. Governador Rafael, peça ao presidente Lula que dê alguma coisa ao Piauí que ele nunca deu. 9 eleições, 5 dele e 4 da Dilma. E ele nunca deu uma obra de grandeza para o Piauí. Me citem uma. Nem sequer um canal de irrigação nas margens do Parnaíba e lá no litoral do Piauí e no sul do Piauí, como fez Sarney com Alberto Silva. Senhores, eu quero mostrar a vocês agora, mais uma vez, eu chamo a atenção, em especial do governador Rafael. Eu tinha o cartão do filho do dono da Exxon Internacional da Espanha, que nos deu quando pediu para que eu o levasse. Chegou em Teresina, me procurou, me disseram que o senhor é um homem preocupado com o progresso do seu estado. Eu queria que o senhor me levasse à presença do governador do estado, Wilson Martins. Digo, agora.
Fui direto para o palácio, pedi audiência, ele marcou a audiência para 3 horas mais tarde. E eu cheguei com o empresário espanhol e mostrou a máquina Cujira para ele. O Piauí não tem porto, mas tem mar. E nós fabricamos porto. Veja aí o que nós fizemos no Rio de Janeiro com o Eike Batista. Em menos de um ano, 4 portos marítimos dentro do Rio de Janeiro. Senhores, isso é fantástico. E lembrando, para concluir, o Piauí tem uma orla marítima pequena, mas nós temos mais de 70 quilômetros de área perfeitamente, quase 80, para transformarmos, vejam bem, transformarmos no maior distrito industrial da América Latina. E por que não fazer isso? E a indústria do sul do país, que não vier para o Porto de Mar do Timonha, vai perder em 2 competitividades. A competitividade do valor frete e do valor distância, porque o Porto do Timonha está mais próximo do mercado da Flórida, simplesmente 3.600 quilômetros. Tudo isso reduz o fator frete e, por via de consequência, senhores, vai tornar o porto marítimo mais cobiçado do Brasil, porque os navios graneleiros que vêm gigantescos vão levar muito mais produtos, muito mais cargas do que os navios comuns que vão para os portos pequenos. Tanto que Itaqui, no Maranhão, e o porto do sul do país, lá do sul do país, os maiores, como o de Santos, são os portos que mais exportam. Itaqui, porque tem a mesma profundidade de Roterdã, na Holanda. Eu faço esse preâmbulo todo para dizer: sentem, não saiam daí. Vou botar no ar agora, de novo, a máquina Cujira, fabricando porto, 90 metros de porto a cada 10 dias. Senhores, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quer dizer, em 20, 30, 40 dias, o porto mole está todo ele quase pronto. É um prédio de concreto que a máquina faz dentro dela. Ela fica grávida de um prédio de concreto. E quando ela chega no lugar do porto, ela abre, é como se fosse uma mulher tendo uma criança. E ali sai o bebê, que será, quem sabe, um dia, com a vontade, com a visão deste menino jovem que governa o Piauí, que diz: mas ele é do PT. Olha, para de ser radical contra o PT. Seja radical contra aqueles maculados políticos que tem dentro do PT. Mas eu vou repetir, o PT é uma sigla linda, é a sigla dos trabalhadores. Trabalhadoras não é somente braçal, rurícolas. Trabalhadores são médicos, operários, engenheiros, economistas, professores, médicos. Tudo isso são trabalhadores. E ele é o partido dos trabalhadores. Mas eu acho que o país, para ser um país com a democracia parecida com a democracia americana, ela tem que ser 2 partidos, democratas e republicanos. Republicanos, o governador de São Paulo já fez. Quem sabe se Bolsonaro, se um dia chegar ao poder, vai criar o Democratas. Democratas e republicanos, vamos copiar a democracia dos americanos, que é a mais perfeita do mundo e mais sólida também do mundo. Lá comunista, socialista, de esquerda, não cresce e nem tem para onde ir. Senhores, é o nosso comentário de hoje e eu vou sair deixando vocês com a máquina Cujira. Olhem, vejam como é que se faz Porto de Mar em menos de 120 dias. Preste atenção. Tchau e até o próximo domingo. Historicamente, as rotas comerciais mais importantes do mundo foram aquelas que cruzam os mares buscando expandir mercados globais.
O aumento da população e a necessidade de transportar materiais cada vez mais por via marítima têm aumentado o tamanho dos navios e os portos estão obsoletos para acomodar os grandes cargueiros do nosso tempo. Acciona, líder no desenvolvimento e gestão de infraestrutura, tem mais de 100 anos de conhecimento e experiência neste campo, mantendo-se continuamente na vanguarda da tecnologia e, portanto, tem desenvolvido ao longo de sua história novas tecnologias, preparadas para construir os portos do futuro e solucionar os já existentes. Assim, a Acciona foi capaz de reduzir significativamente o custo de construção, o tempo de execução e a quantidade de materiais utilizados neste tipo de infraestrutura. O maior dique flutuante concebido na Europa chegou à costa brasileira com um único objetivo: construir caixões de concreto armado gigantescos para criar um porto que será capaz de receber os maiores navios do planeta, os chamados Chinamax. O Kujira, com 49 metros de largura, 74 metros de comprimento e 56 metros de altura, de propriedade da Acciona, é o gigante que fabricará esses elementos enormes, com os quais se construirão tanto cais como quebra-mares verticais. Trabalhando a plena capacidade, o Kujira é capaz de construir 200 metros de quebra-mar por mês, que equivalem à construção a cada 10 dias de um caixão de 67 metros de comprimento. Tudo isso só será possível porque este dique flutuante está preparado para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de um sistema de tecnologia própria e inovadora e pessoal altamente qualificado. O maior caixão construído por este dispositivo tem 67 metros de comprimento, 24 metros de largura e 34 metros de altura, possuindo até hoje o recorde mundial. Estas dimensões equivalem a um prédio de 11 andares com 18 apartamentos de 90 metros quadrados cada. O Kujira está equipado com um centro de controle que tem a mais alta tecnologia, que controla minuciosamente todas as operações relacionadas com o deslizamento, concretagem e posterior botadura do caixão. O objetivo deste centro de controle computadorizado e a eficácia deste dispositivo marítimo é a industrialização completa e no mais alto nível do processo de construção, garantindo a segurança e o respeito ao meio ambiente. O primeiro passo na construção do caixão é a introdução da balsa com a armação da soleira do caixão no Kujira. Com a concretagem e cura da soleira se inicia a descida da estrutura e acoplamento da forma. O deslizamento do fuste do caixão corresponde a 80% da construção do mesmo, concretando o molde e submergindo a parte do caixão já curada à medida em que vai sendo construído. Após a construção do caixão definido no projeto, efetua-se a liberação da forma, deixando o caixão pronto para a flutuação e botadura.
Como parte final do processo de construção, o dique flutuante é submergido até alcançar a profundidade de flutuação do caixão, sendo o mesmo puxado por rebocadores. Este processo é chamado de botadura do caixão. Uma vez realizada a botadura, o caixão será rebocado para o lugar de fundeio. Uma vez completadas as tarefas de imersão do dique e limpeza da forma, repete-se a operação de introduzir a balsa com a ferragem da soleira e se inicia a construção do novo caixão. Maior velocidade de construção, economia de materiais a ser utilizado para atingir a mesma profundidade, melhor comportamento frente às ondas durante a construção do quebra-mar, a capacidade para atracar barcos na dársena protegida e uma ocupação do leito do mar muito inferior aos exigidos em outros métodos de construção, e uma diminuição de cerca de 100 toneladas de CO2 na atmosfera, já são uma realidade na Europa, graças ao Cujira, e toda essa tecnologia já está presente na costa brasileira. O posicionamento da Acciona como pioneira no desenvolvimento e sustentabilidade nos situa como uma alternativa inovadora e respeituosa com o meio ambiente para converter a costa brasileira uma referência mundial para o futuro. Junto com a experiência acumulada e o conhecimento da Acciona, o Brasil, como um dos maiores países do mundo, somaria forças no projeto global para uma economia de baixo carbono. O futuro é buscar constantemente novos horizontes. Horizontes onde as distâncias entre os países não sejam mais uma barreira.